Altura agora para a análise na ordem do dia, hoje para falarmos da crise na habitação. São cada vez mais as famílias que não conseguem suportar os custos com a habitação. O número de despejos subiu este ano. Só nos primeiros 5 meses de 2025 foram concretizados quase 659 despejos, o que representa um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Ora, queremos perceber como está o setor da habitação, numa altura em que a Associação Nacional de Proprietários acusa mesmo o Governo de não estar a tomar as medidas necessárias para resolver esta crise. É isso mesmo que vamos tentar perceber com os nossos convidados esta tarde. Carlos Teixeira, da Associação Nacional dos Proprietários, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco, e também Diogo Petis, da Associação Habitação Hoje, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco esta tarde. Começo por si, Carlos Teixeira, por olharmos para esta crise na habitação. Os vossos alertas são já antigos em relação a um conjunto de situações que gostavam de ver alteradas, nomeadamente do ponto de vista daquilo que é os proprietários. Aquilo que vocês se queixam é que, de facto, o Governo está a atrasar um conjunto de reformas. Muitas vezes apresenta algumas medidas como se fosse uma reforma no setor, mas que na prática e na vossa opinião não resultam assim. Querem-nos explicar quais são as principais dificuldades? Antes de mais, obrigado pelo convite da Associação Nacional de Proprietários. Uma vez mais, vimos dizer que o diagnóstico está feito nos sucessivos executivos, quer do António Costa e agora com o Montenegro. Efetivamente, com mais habitação foi feito o diagnóstico, foram tomadas alguns princípios e algumas medidas que efetivamente se vêm a revelar que não têm tido aderência e sucesso. No fundo, neste novo Executivo estão prometidas 59 mil casas até 2029, que achamos que a nível de cronograma é muito curto, sem dúvida é ambicioso, e queremos que estamos expectantes que venha a ser uma realidade, mas o que é certo é que sem o setor privado e sem a ajuda também dos proprietários, esta situação não se resolve. Claro que não compete aos proprietários a resolução deste problema, mas tem que ser auscultado os proprietários no sentido de encontrarem soluções. Já foram, no fundo, explanadas montes destas situações, e que não fazem, no fundo, reflexo nas medidas que estão a ser tomadas. Mas aquilo que vocês defendem também é, de certa forma, aqui algumas mudanças, quer no mercado de arrendamento, quer noutro tipo de medidas que pudesse também dar aqui um novo impulso à habitação, à crise que se vive nesta altura. Assim, nomeadamente, o que acontece é que nós temos, somos 900 mil contratos de arrendamento que existem. Estes 659 de despejo é uma gota d'água no conjunto de contratos. Estamos a falar que muitos destes contratos têm a ver com a falta de pagamento e há estas ações de despejo. No fundo, há uma garantia por parte da justiça que as coisas funcionam e só assim, deste modo, é que também cria alguma tranquilidade por parte dos proprietários colocarem os imóveis no mercado. Mas há medidas que têm que ser efetivamente tomadas, nomeadamente os 6% de IVA nas obras de reabilitação, obras de colocar os imóveis no mercado. Estamos a falar que no universo de 900 mil contratos, cerca de 70% é abaixo dos 400 euros. Portanto, muitas das vezes se fala dos contratos de arrendamento dos 2.000 euros, dos 1.500 euros na Grande Lisboa e no Grande Porto, é uma verdade, é uma realidade. Mas, por exemplo, 8% dos contratos, só 8% dos contratos está acima dos 650 euros. Portanto, estamos a falar que 92% dos contratos estão abaixo deste valor. Portanto, quando às vezes se fala no mercado de arrendamento, vê-se parte deste mercado. É uma realidade que nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, em zonas como o Porto e Lisboa, tem sofrido grande pressão e que esses contratos têm sido renovados e com valores muito superiores. O que está a acontecer é que os proprietários estão a ver uma medida de correção no mercado de valores que foram quase impostos e que, quando se fala na política de congelamento dos tetos ao mercado de arrendamento, o que é certo é que nós vivemos há 110 anos, sobretudo contratos anteriores a 90, que existe este congelamento. E o resultado é este, isto é, quando se congelam as rendas, é a falta de habitação que temos e portanto, enquanto não se permitir, por exemplo, a atualização destes contratos, isto é, quem está instalado e quem tem contrato de habitação, de contrato de arrendamento, está muito bem, quem não tem... Acaba por sofrer. Muito bem, já lá vamos a detalhar esse tipo de questões. Eu junto aqui à conversa do Diogo Petis, da Associação Habitação Hoje, porque vocês
são muito ativos na denúncia de algumas situações de abuso que vos são obviamente relatadas. Existe, neste caso, um grande desequilíbrio, desde logo entre a procura e a oferta, mas vocês defendem que a oferta até existiria se fosse aproveitado aquilo que existe. Diogo, quer-nos explicar de que forma é que podíamos também resolver parte deste problema? Sim, eu posso tentar isso aí, mas também queria comentar o número dos despejos, mas se calhar posso começar por aí, porque quando o Carlos falava nos 650 euros, que são um valor minoritário do mercado, eles são um valor garantidamente mais baixo do que qualquer família que entra agora nesse tal mercado, portanto. E o mercado liberalizado como está agora, neste preciso instante, ele não tem sido uma garantia para mobilizar esses tais devolutos que nós temos vindo a levantar e tem sido uma das nossas maiores reivindicações, não é? Portanto, reconhecer que em Portugal há 723 mil devolutos, segundo os quais, portanto, metade, segundo um estudo do LUNEC, estariam disponíveis para estar prontos a habitar e, portanto, e destes 723 mil estamos a excluir os números de habitações, de segundas habitações para férias, de habitações de imigrantes, portanto, estamos a falar de habitações que poderiam estar disponíveis no mercado e, portanto, e que o mercado liberalizado não é suficientemente atrativo para trazer essas casas para o mercado. Aliás, uma das medidas que foi revogada do mercado da habitação, portanto, era a obrigação dos proprietários de tirarem lucro com as suas habitações e, portanto, com a garantia do pagamento do valor dos mercados, e isso, pura e simplesmente, não interessou e, aliás, e minou toda a conversa daquilo que era o Mais Habitação e atrasou muitas das medidas que, como ao Carlos eu concordo, que têm demorado a vir a ser implementadas. Mas, se me permitir, eu voltava um bocadinho atrás, só para falar deste aumento dos despejos, porque tem sido uma constante. Todos os anos temos vindo e, portanto, este é um relatório, não é um relatório, é um pedido de informações do Jornal Público que vem falar, então, vem já prever aquilo que vai ser será o aumento do número dos despejos. E a mim parece-me muito interessante, antes de mais, portanto, não estamos a falar só de despejo, estamos a falar de um processo judicial de despejo, não é? Portanto, um processo de despejo, para nós enquanto associação, é sempre que uma família vê a perda do direito à sua habitação e, portanto, estes números não contabilizam desde já as comunicações que são feitas de forma errada ou que, pelo desconhecimento da lei, muitas das vezes os inquilinos acedem a esses términos de contrato quando ainda teriam contratos válidos, não tem em conta muito do que são os aluguéis de quartos, que esses não estão, não tendo contratos, portanto, são situações muito mais precárias e que afetam sobretudo os trabalhadores migrantes e que historicamente afetam os estudantes e, portanto, e nós sabemos que os estudantes na Universidade do Porto, um número, salvo erro da FAP, não é, que vinham a reduzir bastante os números de fora, exatamente, os números de estudantes de fora do Porto, exatamente pela falta de acesso à habitação. E, portanto, ainda considerar que, portanto, 60% dos contratos, isto era um número da Inspeção Geral de Finanças, 60% dos contratos não estão inscritos nas finanças. Isto só por si não é uma garantia de que o contrato não exista, o contrato pode existir e não está inscrito e, portanto, constata-se que seja só uma fuga às finanças, mas uma experiência, e, portanto, que é empírica, portanto, do que nós sentimos é que muitas das vezes uma reclamação que os inquilinos fazem para connosco e temem é o facto do contrato não estar registado, ser um facto para o contrato não estar válido e, portanto, há uma espécie de um soft power, digamos assim, mas há uma crença que podem estar enfraquecidos e, portanto, ceder a um conjunto de pressões que não teriam que ceder. E, portanto, aqui o que estamos a falar destes números são processos judiciais de despejo, que são processos onde garantidamente nenhuma família com quem nós temos falado quer chegar, porque são processos em que as famílias que os enfrentam estão normalmente em situações muito precárias e ao contrário do que diz a notícia, portanto, a notícia dá como motivo para este aumento, faz uma relação potencial com uma facilitação do despejo em casos de não pagamento. Não é uma situação que nós estejamos a sentir enquanto associação. A maior parte dos casos que nos chegam, eu posso garantir que nenhum caso que nos chegou até nós foi, de facto, por falta de pagamento. As faltas de pagamento muitas das vezes acontecem já quando está a decorrer o processo de despejo. E, portanto, isto é uma situação que é empírica, tem a sua validade que é baixa, mas se formos a ver os dados o último relatório que havia
Direção-Geral de Justiça, falava, portanto, era 2018, e falava que, de facto, o não pagamento era uma questão. Dados de 2023, portanto, processos especiais de despejo, apenas 10% dos processos no balcão, antigo balcão Vaz, do arrendatário do senhorio, salvo era assim, só 10% dos processos é que eram por não pagamento de renda. Portanto, isto a nível nacional. Os processos de despejo em si, portanto, 1.300 em 3.300, portanto, menos de metade. Portanto, isto há dois tipos de processos de despejo. Há os que são por via do processo especial de despejo, que é por via então neste balcão base, e há os que vão ao Tribunal Civil. E, portanto, esses, mesmo assim, são um número inferior a metade, portanto, são na ordem de 1/3. Portanto, os dados que nós temos e com que nós temos confrontado vão, aliás, portanto, reforçam este sentido. Mas as pessoas que vos chegam, e há pouco Diogo Petit estava a falar da questão de que não vos chegam nessas situações limite, a maioria deles, chegam-vos um bocadinho antes, ou seja, ou que estão a sentir alguma pressão, ou que estão a ser quase obrigados, obrigados aqui a sair. Mas acontece porquê? Porque o senhorio quer simplesmente praticar um preço mais elevado e as pessoas não conseguem pagar. Que tipo de situações é que estamos a falar? Pois, bem, isso, acho que pelo que o Carlos disse para defender os proprietários, acho que sim, não é? Portanto, querem ver o seu direito de acesso a um mercado mais elevado, não é? Portanto, querem ver o seu imóvel a um valor mais alto. E isto não é simplesmente dos proprietários em nome individual, é também das instituições. A Santa Casa da Misericórdia faz o mesmo, portanto, faz contratos, aumenta o valor dos contratos no fim para o valor máximo que pode aplicar, portanto, não é uma situação só dos proprietários, é uma situação de todo o mercado. De oferta e de procura que acaba... Mas as pessoas que nos chegam, como me estava a perguntar, têm que ver sobretudo com comunicações que recebem de término de contrato e, portanto, e o que nós fazemos é perceber se aquela comunicação tem ou não validade. Muitas das vezes percebemos que ela não tem validade, não por caráter técnico, mas porque não está a ser respeitada a lei como ela está escrita e como ela é prevista no Código Civil. E outros dos casos que apanhamos mais avançados, portanto, uma situação empírica que nós também sentíamos é que era muito, sobretudo, pessoas sozinhas, pessoas de idade muito avançada e portanto, sobretudo mulheres. E, portanto, um dado que nós fomos levantando, e, portanto, este é de obtenção da habitação hoje, mas tem por base os dados de participações de processos nos tribunais, neste caso no Tribunal da Comarca do Porto. Portanto, isto não é garantidamente com dados do Porto, mas são processos colocados na cidade do Porto. O que nós víamos é que 50% dos processos o ano passado eram postos contra uma pessoa. Portanto, era uma tentativa de despejo a uma pessoa. Isto não é só por si garante que essa pessoa está sozinha, mas considerando todos os trâmites que é preciso levar, portanto, no caso de ser uma família, no caso de ser casada, são precisos de ser ambos réus e, portanto, é um indício que pode ser assim. E, portanto, e considerando que estamos num país patriarcal, 1/3 dos despejos eram realizados a uma mulher sozinha. E, portanto, uma impressão, e lá está, é uma impressão que nós temos, mas não nos parece que muito rebuscada, grande parte dos contratos, portanto, um contrato que esteja em nome de uma mulher sozinha é, por norma, a representação mais fidedigna de que aquela mulher está, de facto, a partilhar aquela casa, ou com os seus filhos, mas, portanto, que é a única adulta, e, portanto, 1/3 deste processo de despejo está a ser feito, de facto, contra essas mulheres. E depois, outro dado que me parecia muito interessante é que esta ferramenta, a ferramenta do despejo, é sobretudo feito, e portanto, e lá está, isto são dados que são mais de uma ordem narrativa, porque nós temos muito pouco acesso a estes dados e, portanto, são dados que nós avaliamos e os qualificamos, e é uma base pequena, portanto, são 75 casos no Porto, e 125 os casos que são colocados, mais genéricos do próximo dado que vou dar, que têm que ver, portanto, apenas 2/3 dos processos são feitos, de facto, por individuais, mas 1/3 são feitos por empresas ou heranças indivisas. E, portanto, quer dizer, aquele velho contrato que havia e uma espécie de um respeito entre o senhorio e o inquilino deixa de existir quando há a transmissão do imóvel e, portanto, há exatamente este ímpeto que o Carlos falava por colocar as casas, na tentativa de colocar as casas no mercado a um preço mais elevado, portanto, levando a uma maior
pressão sobre os inquilinos. Muito bem. Carlos Teixeira, nós estamos aqui a falar de um problema complexo, obviamente é um problema que tem muitos anos e durante muitos anos os proprietários, de certa forma, foram-se também sentindo postos de lado nesta solução, muitas vezes. Olhando para o cenário atual e visto que a oferta e a procura está muito desajustada e está muito desequilibrada, provavelmente não será suficiente pôr no mercado tudo aquilo que existe, ou seja, terá que haver também aqui um olhar diferente para a construção e para a nova construção para poder ajudar aqui nesta questão do mercado. É assim, o que existe é um problema demográfico e, como disse, há um excesso de procura e uma escassa oferta, existe este desequilíbrio, só com medidas claramente de industrialização da construção, standardização de processos, mas é uma solução, o processo construtivo são processos demorados, temos também a questão de desburocratizar as autarquias e o tempo de licenciamento, depois há a questão que já foi agora abordado, que era a questão dos terrenos rurais, para se poderem ser urbanizáveis, portanto há todo um conjunto de medidas que depois, quando são tomadas em prática, vem sempre com o discurso da questão da especulação imobiliária, portanto ou se resolve de uma maneira ou se resolve de outra. A questão dos 700 mil devolutos, muito importante também a questão dos devolutos e do património do Estado, que ainda ninguém conhece, portanto já desde Mais Habitação, a Associação Nacional de Proprietários tem vindo a dizer que o Estado devia conhecer o seu próprio património e colocá-lo à disposição. O que é certo é que há municípios que fizeram este levantamento e outros não temos qualquer dados. Portanto, e dos 700 mil é preciso perceber exatamente em que estado é que estão para serem colocados no mercado. Isto é, o facto do mercado de arrendamento estar congelado e havendo tetos de renda há 110 anos, repercute em quando os imóveis chegam aos proprietários, estão em estado que não podem ser colocados no mercado e que precisam de obras de requalificação, às vezes pequenas remodelações, que acarece custos e que os proprietários estão, por via durante estes anos não terem o devido rendimento dos seus imóveis, não conseguem fazer face a esta despesa e colocar os imóveis rapidamente no mercado. Agora, é um processo lento, não se resolve rapidamente, mas o que é certo, tivemos um executivo anterior com 8 anos, este executivo já vai com 1 ano e meio e são processos muito lentos e que vai demorar muito tempo a resolver. Mesmo a questão que falou aí dos solos rústicos, efetivamente gerou-se aqui uma maior procura devido à lei dos solos e essa possível alteração, mas aquilo que nos vai chegando é que não há necessariamente uma procura para a habitação, ou seja, o Governo fez disso até uma bandeira, de certa forma, como pudesse resolver parte do problema da habitação. O que é certo é que a maior procura está aí no sentido de projetos agrícolas e outro tipo de situações, ou seja, até por aqui parece que a situação não será assim tão fácil de ser resolvida. Não, mas, por exemplo, se essa procura for por terrenos agrícolas ou terrenos industriais, deixa de haver pressão nos que já existem urbanizáveis. Portanto, facilita que os outros baixem o preço, porque já não existe essa procura. Isto é, se eu tenho alternativas de colocar as minhas indústrias e a minha agricultura noutros territórios, deixo os outros territórios com menos pressão e o custo por metro quadrado desse mesmo terreno baixa, ao qual viabiliza muitas operações urbanísticas. Quer dizer, também não nos podemos esquecer que os custos de construção e de mão de obra têm vindo a aumentar exponencialmente. Nos últimos anos tem sido quase 30% ao ano, o que inviabiliza qualquer tentativa de um promotor colocar imóveis no mercado. E construir para arrendar, tendo o risco sistemático da falta de previsibilidade legislativa e fiscal no nosso país, afasta muito das pessoas que até poderiam, até pequenos aforradores, pequenos proprietários, que queriam colocar alguns imóveis e algumas pequenas operações urbanísticas no mercado, não colocam e nem avançam por causa desta falta de previsibilidade. A qualquer momento o Governo altera políticas fiscais, políticas legislativas e o proprietário depois não pode, são investimentos a 20, 25 anos, tem que ter essa previsibilidade, não pode. Carlos Teixeira, muito se discutiu a questão da compra de casa versus o arrendamento e se há alguns anos atrás ou há muitos anos atrás, com um acesso ao crédito mais restringido, se compensava-se, por assim dizer, arrendar casa. Hoje em dia qualquer jovem que esteja a iniciar a sua vida, ou menos jovem até que decida avançar para uma solução mais permanente de habitação, muitas vezes o mercado de arrendamento não tem sido a solução. Acredita que vai poder voltar a ser de alguma forma ou é difícil no contexto atual? Sim, no contexto atual, muito menos, até porque o Estado teve uma política na ajuda dos jovens, por exemplo, na aquisição de habitação e não no arrendamento. Isto é, veio fomentar a aquisição de casa. O que é que acontece? Muitos dos proprietários, até que tinham imóveis no mercado de arrendamento, preferem colocar-o no mercado para venda do que no arrendamento, porque
há esta procura, eu vendo um jovem tem uma série de apoios que estão neste programa e que, no fundo, estou a fomentar a compra. O que aconteceu com o crédito bonificado nos anos 80, isto é, Portugal é um país de proprietários. Mesmo aquelas pessoas que têm contrato de arrendamento, 95% ou 90% das pessoas querem adquirir casa própria. Portanto, é só uma questão de oportunidade, ou de conseguirem ou de contexto. As condições. Exato, é uma questão de contexto. Portanto, as medidas têm que ser de fomentar, efetivamente, o mercado de arrendamento, quer aos proprietários, quer aos inquilinos. Efetivamente, se os inquilinos não têm capacidade financeira de pagar o valor de mercado, compete ao Estado fazer essa devida compensação. Tal como eu vou ao supermercado e tenho um valor de inflação dos produtos que temos vindo na ordem dos 20%, 15% de inflação ao ano nos produtos de alimento e não há controle de preços nos supermercados. Portanto, compete ao Estado fazer o papel social e não aos proprietários. Muito bem. Diogo Petis, como é que vê também essa questão do mercado de arrendamento praticamente não compensar? A maior parte das pessoas opta efetivamente pela compra de casa porque não há uma verdadeira solução quando se olha para o mercado de arrendamento na habitação. Sim, primeiro discordar de que não há medidas de promoção do arrendamento, portanto as medidas de promoção, não há novas medidas, isso é verdade, portanto as novas medidas foram no sentido até de aumentar a procura de facto na compra de casas, mas há medidas de promoção do arrendamento e são medidas, aliás, sistemáticas no reforço da procura dos inquilinos. Portanto, o Porta 65 é um caso, não é, que financia em grande parte e que foi até alargado a questão dos anos em que se pode... Dos anos. Houve o apoio temporário à renda por causa do Covid e há vários programas locais, não é? Porque, portanto, o Porta 65 é sobretudo para inquilinos jovens, portanto, para entrarem no tal mercado do arrendamento, e há muitos programas locais que são feitos para pessoas que não estariam afetas ao Porta 65, nomeadamente o Porta Solidária, por exemplo. O Porto Solidário, no caso da cidade. Portanto, há intervenção do Estado, no sentido de criar uma oferta especulativa, uma força especulativa de oferta, que depois vai, de certa forma, estabilizar todo o mercado para o futuro, não é? Portanto, eu achava muita graça quando há pouco tempo a Nova vinha propor o controle de rendas como uma medida portanto, que revelava uma disparidade intergeracional, quando a promoção do aumento a promoção destes apoios aos jovens são também eles uma disparidade, porque os nossos salários não têm aumentado da mesma forma que estes apoios têm vindo a fazer disparar as rendas. Portanto, para quem acede hoje e quem acedia há 3, 4 anos, os valores são brutalmente diferentes. E, portanto, também estas medidas têm este problema de criar uma injustiça intergeracional, aliás, como toda a renda, na verdade, não é? Portanto, uma coisa muito engraçada, o Carlos há um bocado falava aqui da questão dos contratos congelados, portanto, há pouco tempo o IRU e o Planap divulgavam os dados que havia e, portanto, estamos a falar de 2% dos alojamentos, no total de alojamentos nacionais, 13% dos que estão a arrendar e, portanto, mas mesmo para este número ínfimo, que são sobretudo pessoas de idade muito avançada, tanto os senhorios como os inquilinos, há uma transição de riqueza de 20% dos inquilinos para os senhorios, sendo que os inquilinos, em média, recebem menos de 16 mil euros anuais e os inquilinos recebem, em média, mais de metade estão acima dos 26 mil euros anuais. Portanto, mesmo o controle de rendas revelou uma disparidade intergeracional, não é? Portanto, e permitiu o aumento das disparidades entre uma e outra classe. E, portanto, nós vimos a defender que a grande solução tem que ser pelo aumento do parque público, que em Portugal é 2%, no Porto está nos 12% o municipal, o público, o do Estado, concordo completamente com o arquiteto Carlos, de facto é uma incógnita, não sabemos, os dados não são públicos e, portanto, era importante ter esses dados clarificados.
Ou seja, mais do que a construção que poderá ajudar, há aqui matéria que pode ser aproveitada, se for bem aproveitada, sim, na vossa opinião? Garantidamente, portanto, a nós parece-nos que o uso, e como é óbvio, nós não temos um ímpeto de provocar o impossível, nós temos, antes de mais, um ímpeto de pôr medidas que sejam possíveis, e como é óbvio, havendo imóveis públicos prontos a usar, parece-me que esses são os primeiros, mas não podemos esperar, tanto ter um desejo mirífico que, pura e simplesmente pelo mercado, as casas vão parar, porque neste momento o mercado para as novas habitações já está liberalizado e ele não tem sido incentivo suficiente para trazer essas casas. Aliás, pronto, aqui acho que também já os municípios têm pecado, portanto, eu sei que aqui é um ponto que também discordamos, mas os municípios têm pecado no sentido de colocar as medidas do Mais Habitação, nomeadamente as da penalização de quem tem prédios devolutos não ocupados, portanto, e que estariam prontos a habitar, e, portanto, mais uma vez, eu reforço aqui, não estão segundas casas, não estão casas de imigrantes, não estão casas de férias, portanto, tudo isso está ressalvado nesta questão dos devolutos, e, portanto, e isso, o Porto só agora colocou a sua Carta Municipal de Habitação e, portanto, só agora é que nas zonas de pressão isso poderá vir a acontecer, portanto, esse aumento. E, portanto, no caso do Porto são sobretudo as casas da Foz e as casas do Centro Histórico, portanto, o resto do Porto ficou além, portanto, não estarão aqui os pequenos proprietários, estarão garantidamente... Esta medida será garantidamente uma medida que me parece a mim que no futuro irá instigar o mercado e a compra do imóvel, mas não é um benefício para aqueles que são, pronto, os nossos principais interessados, que é o inquilinato da cidade, que é quem tem, historicamente, sido mais prejudicado com toda a questão da habitação. Olhando para estas zonas também de pressão, Carlos Teixeira, nós há pouco falou aí na questão dos centros urbanos, naturalmente, o Porto, Lisboa, uma área metropolitana que vai começando a ser também engolida para esta onda de pressão e depois fica difícil porque as pessoas não se querem deslocar para onde provavelmente existe aqui alguma oferta. Mas mesmo mais afastados destes centros urbanos, já há também grandes subidas, ou seja, já acaba por ser um problema quase global e nacional. Sim, é natural que assim aconteça. Se há pressão no centro, as pessoas vão para a periferia e a periferia também começa a aumentar os seus valores. Já existe, tal como disse, a questão do acréscimo ao IMI, no caso de zonas de grande pressão urbanística, que já estão definidos, em Lisboa já estão definidos há mais tempo, e que era o imposto de morte-água e faz muita moça aos proprietários. Portanto, às vezes as coisas estão devolutas não porque se quer, mas por muitas vezes de fruto das circunstâncias. Efetivamente, o que estava a dizer é que na área metropolitana do Porto, todos os concelhos, Valongo, Matosinhos, Maia, Gaia, já estão com valores muito, muito altos, sobretudo por falta de oferta. Não existe oferta, não há resolução possível. E olhando para outras questões que vocês têm aqui um diálogo permanente com o Governo, de certa forma, ou tentam fazê-lo, pelo menos, apesar de nem sempre terem essas respostas. Que outras medidas é que gostavam de ver concretizadas, além, obviamente, do que já falamos, da liberalização ou de alguma flexibilização na questão do mercado de arrendamento? Que outro tipo de situações é que, na vossa opinião, poderiam contribuir para essas melhorias? É sim, a questão dos 6% de IVA já foi falada, a questão, por exemplo, de medidas bonificadas para a reabilitação ou remodelação do património dos proprietários para colocar no mercado de arrendamento, não só no arrendamento acessível, mas no arrendamento em geral, porque se nós estamos a resolver um problema, por exemplo, da questão do Porta 65, mas há todo um conjunto do limite etário, portanto, acho que hoje em dia o problema da habitação é transversal, portanto, não é só uma questão de jovens, é uma questão de jovens, menos jovens. Ou seja, poderia fazer sentido alterar também esse limite da idade? Da idade, porque hoje em dia é um problema transversal, de certeza que a associação, se for por medidas etárias, não tem só jovens à procura da habitação. Se há muitos problemas destes contratos de arrendamento, são pessoas com mais de 45 anos. Quer dizer, não faz sentido, sendo um problema transversal e estrutural, deve ser visto como tal. Há uma questão, do ponto de vista fiscal, que eu não entendo como é que o Estado consegue cobrar cerca de 30% de um contrato de arrendamento, 28%, quando se o Estado abdicasse de 15% ou 20% da taxa que
cobra por cada contrato de habitação, estamos a falar num impacto brutal no valor do arrendamento. Portanto, sendo um bem essencial, não é? A habitação constitui um direito fundamental na nossa Constituição, não se percebe porque é que o Estado cobra 28% de algo que é estrutural, não é? na vida das pessoas. E isso teria um impacto imediato. Portanto, era uma medida que bastava o inquilino apresentar o contrato de arrendamento nas finanças e era feito o desconto automático de 28%. E não pensar que esse valor iria ficar com o proprietário. Portanto, não iria prejudicar nem o proprietário nem o inquilino, beneficiaria como um todo. Isto é, o Estado tem visto os seus cofres engordar também com esta liberalização do mercado, porque 28% de um contrato de arrendamento de 1.000 a 1.500 euros é muito significativo. Claro que se nós tivermos a analisar aqueles contratos anteriores a 90 no valor de 50 euros, é inócuo, mas se esta realidade do despejo tem a ver com o fim do contrato de arrendamento e onde uma taxa de 28% eu acho que é significativo, o Estado podia pensar muito bem em baixar para 6%, 7%. Acho que era justo. Nem que fosse uma medida temporária nos próximos 2, 3 anos, até que o parque público para a habitação acessível pudesse ser uma realidade. Muito bem. Falando aí na questão da habitação acessível, Diogo Petiche, porque esta questão também é muitas vezes debatida na cidade e noutros locais, o que é isto do arrendamento acessível? O que é acessível hoje em dia? E muitas vezes as queixas também vão nesse sentido, ou seja, quando os anúncios são feitos para nova construção e que vai ser de arrendamento acessível, muitas vezes as queixas é que esse arrendamento não é assim tão acessível. Uhum. Até esses tetos também agora estão um bocadinho inflacionados, fruto do mercado. Sim, obrigado pela pergunta, porque sim, de facto é exatamente como está a dizer, portanto o conceito acessível e a renda acessível é um caso claro onde a semântica depois não bate certo com o que é praticado. Portanto, por acessível eu tenho tendência a achar que será uma coisa que terá que ver com o meu valor salarial. Acontece que o acessível, por exemplo, no caso da cidade do Porto, as rendas acessíveis estariam acessíveis, por exemplo, para mim, mas não estariam acessíveis para um assistente técnico num hospital, num assistente técnico de uma escola, portanto, que esteja na mesma situação que eu, portanto, um homem a morar sozinho ou uma mulher a morar sozinha. Portanto, eu teria acesso, e dizer que eu ganho mais com assistente técnico, não é? Os salários são públicos, por isso é que eu sei. E, portanto, essas pessoas, neste momento, na cidade do Porto, não têm nenhum programa que possam candidatar municipal, portanto, a não ser o programa do Estado do Porto da 65, e, eventualmente, dependendo da idade, poderão Porto Solidário. Não estamos a falar aqui de pobreza, propriamente dita. Não estamos a falar de pobreza, estamos a falar de alguém que trabalha, que tem rendimentos e que ainda assim não consegue pagar as despesas. E, portanto, eu acho que isto traz uma situação que é profundamente injusta, portanto, imaginemos um T1, o valor mínimo para um T1 na renda acessível no Porto, no programa, não estou agora a recordar o nome, mas no programa de renda acessível da cidade do Porto, está nos 550 euros e valor mínimo e, portanto, esse valor, essa pessoa não se poderia candidatar sequer porque ele é 50% acima da taxa de esforço, exatamente, taxa de esforço. Exatamente, portanto, a taxa de esforço é 50%, portanto, ela mesmo que depois recebesse o apoio para esse fim, portanto, ela nem sequer se pode candidatar. E por meio do seu salário, do seu trabalho, portanto, ela também não se pode candidatar a uma casa social porque recebe mais do que é permitido, não é? Portanto, sabemos que são 1.300 famílias à espera e 2/3 das famílias são rejeitadas, só na cidade do Porto. E, portanto, isso parece-me a mim que é uma situação clara de injustiça. Portanto, aquela família terá que ir aquela família ou aquela pessoa individualmente terá que ir para uma casa no mercado e, portanto, terá que pagar muito mais do que eu, que estaria a pagar os 35% do meu salário, aquela pessoa estaria a pagar 40, 50, 60, portanto, a transferi-lo, a perder esse salário diretamente na sua despesa da habitação, que me parece que é um autêntico absurdo e é um contributo até para o aumento das desigualdades. E pronto, acrescentar que este programa, apesar de tudo, é um programa que tem atribuído casas, não é? O programa do IRU, nós ficamos a saber que demorou mais de um ano a atribuir as casas, portanto temos agora recebido notícias que estão a ser atribuídas as primeiras casas por todas as confusões que terá havido no
no sorteio e fazer ainda mais um apontamento a este programa, que é, portanto, o valor que depois é garantido aos senhorios, e portanto isto parece-me que é uma pura sangria de investimento público. O valor que depois é garantido é na mesma o valor de mercado. Portanto, apesar das casas serem praticadas um valor, portanto, até 20% abaixo, no caso do Porto, o programa ainda está mais abaixo dos 20%, embora esteja impossível para muitas famílias lá chegarem, mas depois o que é pago é a totalidade do valor de mercado, o que me parece que é uma política altamente insustentável e portanto, a nós o que nos incomoda muitas vezes quando temos estas conversas é perceber que os mesmos argumentos da intergeracionalidade, aqueles que nos beneficiariam a nós enquanto inquilinos, enquanto habitantes, enquanto vizinhos, têm outro peso e outra medida quando são postos ao contrário, não é? Portanto, no sentido de se beneficiar os proprietários, e não falo no proprietário da habitação para morar, não é? Portanto, falo no proprietário que tem o imóvel como uma fonte de receita. Portanto, para esses fins há, de facto, uma sangria pública e depois todos os apoios que nós temos têm também, no fundo, o seu destino final é, na verdade, o bolso desses mesmos proprietários. É um desequilíbrio. Para terminarmos, Carlos Teixeira, dada a urgência desta crise da habitação, dado o problema ser já um problema muito vincado, sendo um problema já muito diagnosticado, acredita que vai ser encarado de outra forma no próximo Orçamento do Estado e nas próximas durante esta legislatura, nos outros anos? Muito sinceramente é assim, eu quero acreditar, eu gostaria que fosse verdade, mas não acredito. Efetivamente, os sucessivos governos, com Secretarias de Estado, Ministério da Habitação, não têm conseguido resolver esta situação e não acredito que no próximo Orçamento de Estado venha a ser corrigido isto. Claramente, o sentimento por parte dos nossos associados tem sido isto nos últimos anos. São sucessivos diagnósticos, mas depois não é colocado em prática muitas das medidas, ou ficam a meio, ou pronto, não é uma... está defraudado toda a confiança por parte dos proprietários. A questão também que tocou aí da burocracia, e tendo em conta que olhamos agora para um Ministério também nesse sentido, há essa dificuldade também que vocês notam, ou seja, era necessário desburocratizar também alguns dos processos e que poderia ajudar? Sim, efetivamente, há processos que não faz sentido estar em processos de licenciamento de 2, 3 anos numa autarquia, portanto, desburocratizar o máximo possível a fim dos processos andarem mais rápido e os proprietários terem rapidamente as operações no mercado. Que é isso que não pretende. acontece. Muito bem, Diogo Batista, para terminarmos também... espera ou tem alguma expectativa que este problema, politicamente falando, nós tivemos esta semana o líder do PS a enviar uma carta ao Primeiro-Ministro e a explicar exatamente que esta crise na habitação tem que ser resolvida, a apresentar um conjunto de medidas. Nós estamos aqui para detalhar a bondade dessas medidas, mas olhando para isso, só para o facto de ser colocado na agenda política era importante. Sim, eu acho que é sempre importante colocar na agência, colocar no meio mediático estas questões, não é? Mas não é suficiente. Eu aí estou completamente de acordo com o Carlos, não é suficiente e também sabemos que isto não será uma medida será um orçamento de Estado mirífico, não é? Portanto, aqui quase como uma divindade de um orçamento que vai garantir esse acesso. Parece-me que havia... Bem, eu sou geógrafo, portanto não sou economista, sou arquiteto, não tenho a mesma potência para falar que terá o Carlos, mas parece-me que havia uma medida que a mim me parece interessante, que era no sentido de fomentar, de facto, o mercado e uma economia para a construção, que nós em Portugal vimos-la garantidamente desgastada, não é? E, portanto, isso refletir-se-á de certeza nos preços, não é? Portanto, eu lembro-me de ver um estudo da Universidade de Braga, quando colocavam que o maior custo era o do preço do solo, mas também acredito que os preços da construção sejam um problema e, portanto, isso poderia ser uma vantagem. Uma solução. Muito bem, agradeço-lhe, Diogo Batista, ter estado connosco esta tarde na Ordem do Dia. Muito obrigada também ao Carlos Teixeira. Foi o tema que levamos até si esta terça-feira. Regressamos amanhã com um novo tema. Fique desse lado, fique na companhia do Porto Canal.